Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Hoje é terça-feira gorda de carnaval, que nem se diz, né? Dia 9 de fevereiro de 2016. Estamos aí em pleno feriado, levando até você esta edição do Jornal do Sul de Minas, que será reapresentada no período noturno, após o Telefatos e após a meia-noite. É sempre um motivo de grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia com a gente durante toda a nossa programação, especificamente no Jornal do Sul de Minas. Eu cumprimento aqui o nosso entrevistado de hoje, que é consultor do setor elétrico, Ronaldo Ferreira Muniz. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem, Fábio. Bom dia, um prazer estar aqui novamente, contribuindo aqui com o seu programa. De sorte que cumprimentamos também os telespectadores. Bom dia a todos. Eu sou grato pela sua presença, pela sua disponibilidade em nos auxiliar, porque suas contribuições são sempre muito inteligentes e revestidas aí do conhecimento que você auriu durante todo esse tempo trabalhando no setor elétrico. Muito obrigado, sempre à sua disposição. Eu também cumprimento fraternalmente aqui o nosso colaborador do dia, Carlos Camargo. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Zambrano. Bom dia, telespectadores. Estamos aqui mais numa terça-feira no bloco da ressaca. E bom dia, Wildeu Pereira, todos os funcionários aqui da TV Poços. E bom dia, doutor Muniz. E estamos aqui para esse bate-papo de terça-feira, que tenho certeza que será de muita utilidade para nós todos. Ronaldo, a gente todo mês que pega a conta de energia elétrica é um impacto visual e emocional, né? Não tem como dissociar a emoção que a gente sente ao ver a conta de energia elétrica no preço que está. É impossível, eu não consigo, eu estou falando pessoalmente porque eu também sou gente, né? Sou apresentador, jornalista, mas também tenho a minha conta de energia elétrica, né? Uma composição de uma família com 4 pessoas aí dá mais de R$200 facilmente. Mínimo, né? No mínimo, no né? Mínimo. Exatamente. E aí traz uma emoção, normalmente associada a uma emoção negativa. Negativa. Né? A pessoa tem um sentimento, fala, como é que eu vou pagar isso aqui, uma conta de energia elétrica, esse absurdo? Porque foi vertiginoso o aumento, né? Em pouco tempo, 3 anos, estava represado, e aí após a eleição da presidente Dilma, que falou que não ia ter aumento de energia elétrica, aumentou logo na sequência. Isso tudo que nós pagamos são os rombos do governo federal, da incompetência instalada em Brasília. E não foi só um aumento, né? Foram vários aumentos. Sucessivos aumentos. Por exemplo, no ano passado foram 4 em Poços de Caldas. Né? E aí as pessoas, eu falo 4, o pessoal do DME arrepia. Não são 4 do DME, mas são 4 aumentos que tivemos na nossa conta. Incidentes. E como a nossa concessionária é o DME, foram 4 aumentos na conta do DME. Né? Certamente 2 deles por conta somente do governo federal das revisões da ANEEL. E um deles já constava no contrato da própria concessionária, que é a DME, já sabíamos que ia ter aquele aumento. Pois bem, aí recentemente houve aí o anúncio do governo federal da revisão da bandeira tarifária. Disseram que vão para o amarelo. Isso. Vão sair do vermelho e vão para o amarelo. O que isso vai significar na prática, na redução do que eu pago por mês na conta de energia elétrica? Muito bem. Nós tivemos a introdução do sistema de bandeira tarifária previsto desde 2010, 2011, ele foi implantado quando? Em 2013. Então, esse sistema, a mecânica das bandeiras tarifárias que visa o quê? Visa, em parte, o custeio da geração térmica, de energia de reserva, na medida em que o nosso sistema hídrico começa a falhar, o Operador Nacional do Sistema, uma das autarquias do Ministério de Minas e Energia, então aciona, faz o despacho das térmicas para que então ocorra aí o suprimento regular de energia. O que aconteceu, e bem colocado por você, Fábio, é que tivemos o nosso sistema, a nossa infraestrutura de energia elétrica extremamente desgastada, levada à exaustão num período pré-eleitoral, com motivação política, e isso evidentemente tem seu custo. Então o que nós estamos pagando hoje é o custo não só da energia do dia, mas o custo desta efetiva exaustão desse recurso, dos nossos reservatórios, das represas, etc., porque 70% do que geramos é hidroelétrico. Se você não tem água, como é que você pode gerar? Então, qual é o fundamento que sempre foi colocado, e os técnicos repetidas vezes, e eu fazia coro com isso, seria a racionalidade, o racionamento que não foi feito. Portanto, usou-se a exaustão.
usou a exaustão esse sistema, essa infraestrutura, e hoje pagamos um alto preço por isso. Mas voltando à questão da bandeira tarifária, nós tivemos em agosto de 2015 redução do valor absoluto da bandeira. Ainda em bandeira vermelha, tivemos a redução de R$ 5,50 a cada 100 kWh consumido para R$ 4,50. Agora, em fevereiro de 2016, tivemos a redução de R$ 4,50 para R$ 3 e agora, recentemente, no final de janeiro agora, nós tivemos a colocação do ministro das Minas e Energia, em que, após avaliação e também pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, nós teremos aí a redução do valor nominal da bandeira de R$ 3,00 para R$ 1,50. De sorte que esta incidência de bandeira tarifária está o quê? Está morrendo. Estamos reduzindo. Então, é possível, pela fluência hídrica que estamos tendo, a recomposição dos reservatórios. Hoje nós temos no subsistema Sudeste Centro-Oeste algo em torno de 45% de volume útil armazenado. Temos no subsistema Sul algo em torno de 98%. No sistema Nordeste, ainda precário, com algo em torno de 20%. E no subsistema Norte, 33%. De sorte que esse período úmido brasileiro é de dezembro até março. Então nós estamos tendo um volume de chuvas, uma afluência hídrica bastante acentuada, de sorte que está havendo uma pequena recomposição dos nossos reservatórios, facultando aí a redução do valor nominal e dos degraus tarifários, chamado de bandeira tarifária para o custeio das térmicas. Para melhor entendimento dos nossos telespectadores e de minha própria pessoa, com aquela carência de chuva que nós tivemos nos anos anteriores, provocou uma baixa nos reservatórios e, consequentemente, a produção de energia hidrelétrica foi menor e o governo teve que acionar, botar para funcionar as chamadas termoelétricas, que é um custo operacional muito alto. Aí o governo, então, repôs aquela falta de energia com as termoelétricas e pegou aquele custo, aquela conta, e jogou para nós todos pagarmos aquilo, dividiu. Então, nós, além do que nós consumimos de energia elétrica, nós pagamos mais um pouquinho, que esse pouquinho foi nomeado de bandeira vermelha, né? Então, essa bandeira vermelha, eu estou pagando a minha conta de energia elétrica, estou pagando a conta do acionamento das termoelétricas. Térmicas, né? Onerosas. Agora, com o período de chuva, as coisas já melhoraram, não como o senhor disse aí, ainda em torno de 47%, os reservatórios não estão ainda na sua capacidade máxima, plena, né? Mas já algumas dessas usinas termoelétricas já foram desligadas. Aí saiu da tal da bandeira vermelha, que nós deixamos de pagar, e entramos na bandeira amarela. Ou seja, vamos continuar pagando ainda aquelas hidrelétricas que estão funcionando. E agora a senhora presidente anunciou aí uma redução de 3%, que é essa volta da bandeira vermelha para a bandeira amarela, correto? Mas eu tô percebendo o seguinte, parece que a ida foi mais cara. Quando foi para ir da comum para amarela, houve um aumento maior. Da amarela para vermelha, um aumento maior ainda. Agora que está voltando da vermelha para amarela, 3%, então... Se não me engano, Carlos, eu acho que foi direto para vermelha. Foi direto para vermelha. Da vermelha para amarela, mas só que a vermelha teve alguns degraus. Na ida. Agora na volta, né? Isso, na volta. Na ida foi na ida não entrou na vermelha. Entrou na vermelha. Entrou na vermelha e um percentual muito maior do que esses 3%. Janeiro de 2015. Então o que eu estou querendo dizer é isso. Para ir foi um aumento grande. Isso. Para voltar... É devagar. Devagar. Aí reduz para amarela, para reduzir os 3%, só fazer um trabalho ali nessa... O conjunto de redução de custo, se pensarmos da bandeira vermelha até a verde, é 10% máximo. Só que isso já começou lá atrás. Em agosto de 2015, foi reduzido dentro da vermelha de 5,50 para 4,50. Agora, em fevereiro, estamos sob a égide
da bandeira vermelha no degrau de R$3. E então agora, em março, prevê a redução, mais um degrau, agora sim mudando a cor da bandeira. Deixa de ser deixa de ser R$3 a cada 100 kWh consumido e passa a ser R$1,50 a cada 100 cada 100 kWh consumido. Beira o duplo sentido, né? A grosso modo, continuar na bandeira vermelha não é nada producente, né? É uma bandeira muito cara. Muito cara. É uma bandeira cara essa bandeira vermelha. É cara em todo sentido. O brasileiro está pagando o preço de um experimento. E bota a bandeira vermelha no varejo, na indústria. Exatamente, é todo o conjunto, né? Para termos uma ideia do que significa isso, são 7 bilhões de reais somente em 2016. Então a economia ou o custo disto desse patamar, nessa redução, estima-se uma economia de 7 bilhões de reais em 2016. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, é rápido. Em breve voltaremos com o Jornal do Sul de Minas aqui na TV Poços. De volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira de carnaval, estamos aqui recebendo o consultor do setor elétrico, Ronaldo Ferreira Muniz, acompanhados aqui de Carlos Camargo, que nos auxilia com suas inteligentes perguntas. E no bloco anterior falamos aí a respeito da redução da bandeira tarifária, né, que nos foi imposta pelo governo federal. É um imposto, né? É imposta como imposto, né? E ainda não cansaram de emplacar o imposto, essa forma predatória de lidar com o trabalhador brasileiro, porque isso alcança o trabalhador brasileiro, né? Não tem dúvida. Definitivamente. Não são as melhores classes que quem sofre somos nós, aqui embaixo no chão, né, que pagamos os impostos e ainda com a ameaça de ter CPMF de volta, né? Mas isso é outro assunto. pior, né? Então, quando houve aí essa implantação desse imposto que nos foi imposto, do aumento da bandeira tarifária por parte do governo federal, o brasileiro, o trabalhador, correu, pegou lá suas economias, seus trocados e trocou as lâmpadas de casa. A maioria das pessoas conseguiu fazer isso, né? Eu fui um deles, que eu não consegui comprar lâmpada de LED para todos os cômodos da casa ainda, mas alguns cômodos eu já tenho lâmpada de LED. Nos outros são aquelas lâmpadas brancas ou amarelas, aquelas lâmpadas fluorescentes, compactas, né? Fluorescentes. Chamadas frias, né? Lâmpadas frias. Lâmpadas frias, né? Isso, compactas fluorescentes. Compacta fluorescente. É o nome dela, exatamente, né? Que consome uma energia menor. Menor. Uma lâmpada halógena, de filamento, que antes consumia 60 watts, 100 watts, né? Uma lâmpada acesa, ela passou a consumir 25, 15 watts, 25 no máximo, né? Que aquelas lâmpadas... A proporcionalidade do fluxo luminoso, né? Exatamente. As lâmpadas frias, né, como o Carlos falou, consomem no máximo 25, mas a média é 15 watts por hora. As lâmpadas de LED ainda menos. Menos, 7,5. 5, 7,5 watts por hora, né? Isso daí... Watts. Na realidade, é uma redução volumosa. Expressiva. E acredito que... Então, muito. O brasileiro pagando a tarifa vermelha ainda teve que investir em novas lâmpadas porque não aguentaria pagar uma conta com lâmpadas de filamento. Né? Não. Definitivamente não aguentaria. E tornaram-as proibitivas. A própria indústria deixou de fabricá-las, os supermercados deixaram de vendê-las. Foi proibido. Né? E aí, Ronaldo, nos fale, por favor, a respeito desse impacto. Porque no primeiro momento houve um entendimento que assim, então vai colocar a bandeira vermelha. Mas se você consumir menos, você pode baixar para a bandeira amarela. Se você consumir menos ainda, conseguir manter sua casa apagada sem consumo de energia, você vai para a bandeira verde. Coisa que não existiu, né? Porque não houve esse degrau. Agora ele está acontecendo de forma igualitária. Então era igualitário para todos, bandeira vermelha. Agora é igualitário para todos a bandeira amarela, que vai ser implantada ainda, não é? Isso. Ainda não está vigente. Março. A partir de março apenas. E o que o governo auferiu com essa redução? Realmente o Brasil consumiu menos energia durante esse período? Sim. Apesar do esforço da população, não é algo que fizesse frente à necessidade do país.
Porque o grande problema é que 70% da nossa geração é hídrica. Na medida em que os reservatórios foram levados à exaustão, não tinham o que fazer, não é? Senão as térmicas onerosas. Para você ter uma ideia, fazendo um parênteses, para ter uma ideia do custo disso, uma hidroelétrica, uma hidroeletricidade, você produz aí 1 megawatt-hora, alguma coisa em torno de 80, 90, 100, 120 reais o megawatt-hora. Uma térmica despachada a óleo, uma térmica a óleo despachada é 700, 800 reais ou megawatt-hora. Portanto, isso é um absurdo, né? Então, qual é o grande problema? O grande problema é que a nossa matriz de geração predominantemente hídrica foi pega de surpresa e o governo, a meu ver, e também a ver de todo o setor dos técnicos, enfim, das cabeças pensantes do setor, não foi feito aquilo que tinha que ser feito, que seria racionalidade e racionamento efetivo. Ao contrário, foi dado sinalização de que tínhamos energia em quantidade, que poderíamos gastar e que ela era barata. Estava tudo errado? Isso não era uma verdade? Após passado período, e isso tinha explícito objetivo político, após passado a intenção, todo o problema surgiu. Mas fato é, voltando à sua pergunta, Fábio, é que a população reagiu positivamente, como você está dizendo, não no nível que, evidentemente, se precisaria, né? Mas, de qualquer forma, nós temos aí observado, quer por um motivo ou outro, e também de ordem econômico-financeira, nós temos aí observado o consumo. No ano de 2015, comparativamente a 2014, nós tivemos uma redução do fornecimento de energia, da demanda requerida do Sistema Interligado Nacional, da ordem de 1,8%. Então, houve uma redução de consumo. Pequena, 1,8% é muito pequeno. Falando em redução de consumo, ou economia de energia, vamos assim dizer, me veio agora à mente que esse horário de verão foi criado para exatamente haver uma economia de energia elétrica, né? E há são pessoas favoráveis e pessoas contra. Uns acham que de fato economiza, outros falam que essa economia também não é lá a grande coisa. E o senhor, que é um expert nesse assunto, o senhor é favorável ao horário de verão para a economia de energia? Ela é tão substancial assim? Isso é matemático, né? Agora, curiosamente, uma transmissão de pensamento, né? Porque o Ed nos mandou uma pergunta semelhante, exatamente falando a respeito dos resultados do horário de verão dentro desse contexto. Muito bem, eu vou fazer essa resposta, doutor, com duas fontes, como cidadão e como técnico. Como cidadão, não sou favorável. Como técnico, tem que sê-lo, né? Ofício. Mas a redução, há uma incompreensão muito grande do horário de verão. Qual é o principal objetivo, qual é o principal mérito da implantação do horário de verão para o fornecimento de energia elétrica? É a redução da demanda, não é a redução de consumo. Ela tem uma implicação na redução de consumo, mas ela é pequena. E qual que é a diferença? 0,5% no consumo. Demanda e consumo para demanda é aquilo que eu requeiro. Traduzindo em miúdos. Demanda é aquilo que eu requeiro no sistema ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estiver acionando as lâmpadas públicas da cidade, por exemplo, se eu tiver no meu momento subir e descer no meu prédio, por exemplo, se eu tiver no meu momento de tomar banho, eu estou requerendo do sistema uma alta demanda instantânea. Isto, com horário de verão, resolve bastante. Você distribui essa demanda ao longo de um tempo. Mas a economia efetiva é pequena, 0,5%. Ou seja, ela retarda, né? Aquela demanda que seria de pico, assim, né? Ela vai ser pulverizada. Melhor, né? Ela vai ser melhor aproveita o sistema. Então, em termos... E esse pico é perigoso de dar até uma queda de... É porque os sistemas ficam na ponta. Exato. Tá certo? Então, isso é crítico na operação do Sistema Interligado Nacional. Porque há de se entender que o nosso sistema não é isolado. Nós estamos dentro de um mega sistema, um dos maiores do planeta, até bem pouco tempo, um dos melhores do planeta, mas ele fica sob estresse, no limite operacional. Então, se você distribui essa demanda, você facilita o operacional. Aí sim, na demanda, nós temos economia de 5%, 6%. Ou seja, o horário de verão atende apenas a ONS.
Sim, atende ao operador nacional. E tira do risco iminente um apagão. Perfeitamente, não tem a menor dúvida. Isso aí é o perfeitamente... tal do pico, né? Que é perigoso. É perfeitamente defensável, porque qualquer variação... Não, mas eu tenho que ter um sistema suficiente. Mas o quanto de real, de bilhões de reais eu tenho que investir para me dar esta suficiência? Estou fazendo um bom negócio? Ou eu distribuir a demanda é um melhor negócio? Claro, você utilizando melhor a infraestrutura ao longo de 24 horas, você tem um melhor aproveitamento do já investido e evita novos investimentos. Eu gostaria de saber do senhor, Poços de Caldas, por nós nos encontrarmos numa altitude, né? Temos aqui altas montanhas, principalmente aqui na chamada Serra de São Domingos, é viável se implantar, aí seria o DME, né, lógico, a chamada energia eólica, né, daqueles cataventos gigantes, que pouparia a energia de água ou até ajudaria no caso de uma escassez de água, como ocorreu nos últimos anos. As pessoas ficam perguntando isso aí. A gente vê muito isso lá no Nordeste, que venta muito. No alto da Serra de São Domingos venta muito também. Aqui tem pé de vento suficiente? E é isso que a minha pergunta é essa, né? Se tem pé de vento suficiente, se não venta mais numa época, não venta menos na outra, se tem jeito de estocar vento. Então, essas coisas a gente quer saber. Boa, essa valeu, hein? Valeu o programa. Ou a gente tem que assoprar lá e uma pergunta que fica. Sobrou vento, estoca? Estoca, né? Muito bem. Não, veja bem, doutor, nós temos no Brasil algumas áreas tidas como sítios eólicos. Então essas áreas são bem delimitadas, onde nós temos então uma afluência de ventos, de massas de ar atmosféricos, chamado de vento, suficiente para esta tecnologia. Porque, tem muito vento, mas é suficiente? Então, onde estão esses sítios? Esses sítios estão localizados no extremo sul do país, Rio Grande do Sul e um pouco de Santa Catarina, e no Nordeste brasileiro, onde lá sim nós temos uma afluência de massas atmosféricas suficiente para a geração eólica. Né? Então aqui não é suficiente, aqui não é viável. Não é viável, pode até tocar, né? Pode me gerar uma energia, mas não do ponto de vista daquilo que seria o necessário para investimentos industriais, etc., e de retorno econômico financeiro. Ronaldo, há algum tempo atrás houve um investimento do DME também, claro, dos Poções, ou pelo menos, na realidade, não posso dizer que houve um investimento, houve um experimento do DME, eu acho que é uma palavra mais adequada, em Claro dos Poções também, que é um local aqui em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, que já se aproxima também do Nordeste, mas não em litoral, nesse sentido. E o teste parece que não foi bem sucedido, não teve continuidade e houve, na realidade, uma desistência desse tipo de investimento por parte do DME na época. Né? Eu não sei exatamente como ficou esse assunto, mas o que teve naquela oportunidade foi um levantamento amenométrico. Qual é a quantidade de vento que tínhamos lá naquela região? Né? Então, lá houveram medições. Então, o que foi feito? Medições. Apenas medições. Colocou-se algumas pás para medir. Para medir a quantidade de vento que tinha lá naquele local, em Claro dos Poções, tá bem? Mas isso hoje está bem superado. Todos os estados do Sul e do Norte têm seus mapas amenométricos. Né? Então, você desejando investimento, deve fazer estudos para projetos de aproveitamentos eólicos, você pega os mapas prontos. Não faz mais sentido esse tipo de coisa, não é? Nós temos isso pronto e disponível. Ok, é tempo da gente fazer um novo intervalo, é rápido, voltaremos em instantes. De volta neste terceiro bloco, agora voltando aí a entrevistar o consultor do setor elétrico, Ronaldo Ferreira Muniz. Então, nós temos aí alguns adventos da tecnologia, né? Porque a gente vê painéis solares, né? Painéis solares, aquele que esquenta a água, que a pessoa deixa de usar o chuveiro elétrico, que muitas pessoas têm instalado em suas casas. Antigamente era caro
hoje em dia barateou e popularizou a implantação de sistemas de aquecimento de água, né? Boilers, né? Aqueles reservatórios que mantêm água quente para as pessoas. Reduz também a energia elétrica. Mas agora nós vamos falar das células fotovoltaicas, que são parecidos os painéis, são pretos ambos, né? Parecidos, só que as células fotovoltaicas, elas absorvem a energia emanada pelos raios solares, né? Converte aquilo em energia elétrica e faz um trabalho que o Ronaldo vai nos explicar agora se é realmente viável hoje em dia a implantação de painéis solares com células fotovoltaicas para redução de conta de energia elétrica. Pois bem, tivemos recentemente no país definido a regulação específica, Resolução Normativa 482 da Agência Reguladora, em que permite eu, como consumidor, ter minha geração de energia na ponta. Isso é chamado de geração distribuída. Seria uma geração autônoma? Autônoma, na ponta, né? No meu próprio consumo. Isso no mundo inteiro está se fazendo, está se praticando a geração distribuída, e aqui no Brasil não poderia ser diferente. E aí as tecnologias aplicáveis, pode ser a biomassa, a eólica e a fotovoltaica. Como é a fotovoltaica? São placas de silício policristalinas e que, ao receber o quantum eletromagnético do Sol, excita aquele cristal e gera diferença de potencial nas placas. Esta diferença de potencial passa por um retificador, por um cortador, e temos então a famosa energia que nós temos aqui na frequência corrente alternada, na frequência de 60 Hz. Isto é CA, isto é em paralelo com o concessionário, ou seja, durante o dia o Sol está incidindo sobre a minha placa, está gerando energia, pode ser que não esteja consumindo, porque durante o dia o meu consumo é pequeno. Muito bem, isto então vai ao concessionário. O medidor que está na sua porta é trocado, fica um medidor bidirecional em que observa essa saída de energia. Então, essa saída de energia é um crédito ao favor do consumidor, é um crédito a favor do cliente. Essa energia vai ao concessionário e serve aí a todo o sistema. Ao contrário, à noite não temos a incidência de sol, então aquele consumidor, aquele cliente, requer a energia da distribuidora. Então a energia entra, o fluxo de energia é o inverso, né? Então, débito, crédito. Ao final do mês eu tenho o débito, eu tenho o crédito, né? Se eu tenho débito, vou pagar normalmente na tarifa do dia. Se eu tenho crédito, faculta a regulação, resolução normativa específica, que eu compense esse crédito em até 36 meses em qualquer unidade de minha responsabilidade no âmbito da mesma distribuidora. Portanto, se eu tiver uma produção de energia no meu sítio, na minha casa, eu posso pagar o meu escritório, desde que seja no âmbito da mesma distribuidora. Exatamente. Um outro endereço. E este investimento hoje está sendo rentável, é um investimento positivo. Por quê? Porque a tarifa de energia no mercado cativo, que é a nossa mercado livre, mercado cativo é o que nós estamos inseridos, tarifa regulada, poder concedente. Então esta tarifa está muito alta, como nós discutimos agora há pouco. Então essa tarifa alta faculta com que o investimento tenha retorno. Então hoje um investimento mínimo para atender a minha residência comum nossa, R$200 por mês, R$300 por mês de custo, então isto vai me dar aí, eu terei um retorno do meu investimento, é previsto um retorno de investimento, estudos apurados no sentido de 8 a 10 anos, ou seja, em 8 a 10 anos eu tenho todo o investimento que fiz nas células fotovoltaicas e equipamentos de retificação, circuitos, etc. Eu tenho esse investimento retornado e após isso, até o fim da validade da placa, então eu tenho o quê? Energia, aspas, de graça. Fora o custo do fio. O custo do fio, uma pequena tarifa imposta porque eu estou lá ligado à concessionária. Tá Deixa eu mudar de um pouquinho agora de assunto, vou trazer mais para a parte doméstica do DME, o senhor que esteve lá, e mesmo não sendo uma pergunta da área técnica, da área de engenharia que o senhor trabalha, o senhor é consultor, mas a gente na cidade aqui ainda existe para todos os lados, todas as rodinhas de conversa, as pessoas sempre vêm à tona aquele velho assunto da participação da prefeitura no dinheiro do DME.
É dividendo, é lucro, é patrimônio, pode pegar, não pode pegar, quantos milhões pode pegar, aí tira não sei quanto do DME, vai pagar a conta de Santa Casa, tira do DME, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Asfalto. Então, asfalto, ou seja, a prefeitura pega para se autossustentar, para fazer seus investimentos em cima do dinheiro do DME. Muitas pessoas acham que isso aí não é correto, que o DME deveria usar esse lucro para si mesmo, para progredir, para investir, né? Aí outros dizem que não, que ele já tem essa parcela de alto investimento e eu queria que o doutor explicasse até quando é permitido, já que a prefeitura é o único sócio, é o sócio majoritário e único do DME, até quando é permitido tirar do lucro do DME para a prefeitura fazer o que ela quiser com esse dinheiro? Pois bem, sempre é uma pergunta interessante, é um prazer para a gente explicar. Em março de 2010 tivemos o prazer de colocar, junto com o prefeito da época, o Paulo César, não é? Tivemos o prazer de colocar a apreciação do Legislativo Municipal a lei complementar, que veio a ser a Lei Complementar 111. Essa lei complementar não só deu origem às 3 empresas, DME Distribuição, DME Energética e DME Postos de Caldas Participações Holding, com os seus atributos e a sua funcionalidade, seus aspectos jurídicos e administrativos. Muito bem, nesta lei ficou muito claro qual seriam então os repasses previstos aos acionistas. Da distribuidora à holding, ao fim de um exercício fiscal, após a auditoria de balanço, 25% do seu lucro efetivo. Da energética para a holding, da mesma forma, 50%. E da holding ao município, 50%. Sorte que está muito claro. Sorte que a Lei Complementar 111, ela determina aquilo que deve ser feito. O que está acontecendo, que somos totalmente contrários, é que tem havido, fora esses repasses previstos em lei, tem havido repasses extraordinários, até com redução do capital das empresas, inclusive repasses estão sendo feitos antes do exercício, como uma presunção de lucro. Ora, isso não é correto, não é? Então entendemos que isso tem que ser trazido à luz da Lei Complementar 111 e obedecido à lei. Ok, agora eu quero fazer uma pergunta, voltar no assunto das células fotovoltaicas, né, na geração de energia autônoma que eu posso ter na minha casa, você pode ter na sua, Ronaldo pode ter na dele, Carlos, Ed, cada um pode ter na sua casa. De quanto acredita-se ser um investimento básico em um conjunto de células fotovoltaicas suficientes e circuitos, cabeamento e tudo mais, suficientes para que haja um retorno, vamos dizer, médio desse de 8 anos? Qual é o investimento? 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais? Pois é, depende do seu consumo, né? E também da resposta que você quer dar a esse consumo. Eu quero reduzir meu consumo em 50%, eu quero reduzir meu consumo a 100%, não é? E entendi. Qual é o meu consumo? Então, diversos fatores compõem esse orçamento. Compõem esse orçamento. Né? De sorte que um sistema médio para uma residência de médio porte, classe média brasileira, nós teríamos alguma coisa em torno de 20, 25 mil reais de investimento. Isto, ao longo do tempo, na redução, mas também não vale você no dia seguinte passar a consumir mais, não é isso. Você tem que consumir a mesma coisa, tem a mesma luta. Então aí você vai estar o quê? Deixando de pagar aquela energia à concessionária, porque você tem sua produção. Então isto lhe dá um retorno, é uma expectativa de retorno de 8 a 10 anos, retorno do investimento. Em 8, 10 anos você então terá conseguido rever os recursos que foram investidos. E subsequente até a validade das placas, porque a placa tem validade, a placa vai morrer, você vai precisar substituí-la com o tempo. A expectativa de vida de uma placa fotovoltaica policristalina, silício, é da ordem de 20 a 25 anos. Recentemente tivemos uma enxurrada de placas aí asiáticas que com retorno, uma validade muito menor. Então há de se ter o cuidado da qualidade desse sistema. Mas evidentemente, se previsto, está dentro daquilo que é normatizado e requerido, aquela placa vai durar 20 anos, 25 anos. Só que se você ter um retorno em 10 anos, os subsequentes 10 anos, mantida a tarifa nos moldes que está, nós teremos aí, aspas, alguma coisa em torno de uma energia gratuita, fora o custo do fio.
Pois né? é, nós Você temos deixará aqui de pagar energia. uma pessoa que paga R$300 por mês, num ano ela paga R$3.600 de energia elétrica. Vezes 8, obviamente, R$28.800. Em 8 anos a pessoa recupera esse investimento de até R$28 mil dentro de um sistema de geração de energia fotovoltaica. Ainda dentro desse consumo, nós até agora nós estamos falando do consumo particular, do consumo das residências, das indústrias. A minha pergunta agora é com relação ao consumo da cidade num todo, no que diz a iluminação pública. Outra polêmica também, que tem uns contra, tem outros a favor. Agora, mas no âmbito técnico, eu quero saber a respeito da taxa de iluminação pública. Contribuição de iluminação. Com a contribuição ou taxa de iluminação pública. Alguns acham que o DME poderia abrir mão dessa taxa de iluminação pública, que é uma pequena taxa, mas é uma taxa, né? Ela não aumenta tanto assim a conta de energia elétrica, mas seria mais uma conta a menos para se pagar para o consumidor. Se isso acontecesse, levando ainda por esse lado, o DME ficaria muito afetado em suas finanças, como dizem, muitas pessoas comentam ou não? Muito bem. As distribuidoras no país, não só a DME Distribuição, que nós estamos falando da distribuidora, não estamos falando nem da energética nem da holding. As distribuidoras deste país, de um modo geral, estão extremamente apertadas. Então, para se ter o lucro para um exercício, há de se ter muito rigor administrativo. Muito rigor administrativo. Sorte que, neste momento, inferir mais um custo à distribuidora, eu acharia que não seria conveniente, e ainda mais tendo no seu recente contrato de renovação de concessão, foi renovado agora recentemente, tem lá cláusulas específicas da sustentabilidade da gestão econômico-financeira. E se não atingir os indicadores previstos, contratados com a União, simplesmente perde a concessão. Então há de se ter muito cuidado nisso. Ronaldo, muito grato pela sua disponibilidade em nos atender prontamente. Sempre às ordens. Um pedido, às vezes, numa hora inusitada, mas é sempre muito grato aí, eu sou muito grato à sua disponibilidade. Grato também ao Carlos Camargo. Muito obrigado. Pelos mesmos motivos, pela solicitude, né? Muito sempre obrigado. Disponível. Muito obrigado. Eu desejo a ambos aí um bom feriado de carnaval, desejo a você também que nos assiste uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Até lá.